Olá, boa noite. Vou só aqui marcar. Alô Cristina, alô Mónica. Oi. Vou só marcar aqui nos comentários sobre o que é que vamos estar aqui a falar hoje, porque entretanto depois podem aparecer mais pessoas e depois pode ficar assim meio confuso. Portanto, eu vou aqui marcar o tema de hoje, que é cirurgia plástica, mastopexia, que é o tema que nos traz aqui hoje, com a ajuda, a grande ajuda, devo dizer, do Dr. Nuno Fradinho, da clínica My Moment, que se vai juntar a nós assim que eu convidar para aqui. Cá está. Já estou a chamar o Dr. Nuno, que se vai juntar a nós. Alô! Kátia, Tudo bem? boa noite. Boa noite, consegue ouvir-me bem? Sim? Eu deixei de ouvi-lo. Consegue ouvir-me, Dr. Nuno? Que eu estou a vê-lo, mas estou a vê-lo meio congelado. Eu acho que o Dr. Nuno ficou congelado. Não consigo... Ok, eu vou chamá-lo outra vez. Eu acho que é um problema de rede. Bora lá outra vez. Ver se é desta. Isto é internet. Já me consegues ver? Já. Estamos Acho aqui com um problema na internet. Acho que que é... Boa. Acho que já estou a ouvi-lo bem. Consegue-me ouvir também? consigo perfeitamente. Pronto, ainda nem fiz assim nenhuma apresentação, nada. Deixei aqui marcados nos comentários qual é que seria o tema da nossa conversa, cirurgia plástica, mastopexia neste caso. Mas gostava também de o apresentar, obviamente. Para quem não sabe, o Dr. Nuno, da Clínica My Moment, foi quem fez a minha operação, juntamente com toda uma equipa, não é? A mastopexia que fiz em junho deste ano, portanto, logo no início do verão. E, portanto, aquilo que nos traz aqui hoje é um bocadinho desmistificar tudo isto à volta das cirurgias plásticas e, nomeadamente, aquela que eu fiz, não é? Da mastopexia, que eu acho que há sempre muita curiosidade à volta destes temas e eu também queria desmistificar um bocadinho algumas coisas porque, honestamente, se calhar eu própria também tinha alguns medos e algumas questões e depois tudo se dissipou e realmente foi das melhores coisas que fiz e estou mesmo muito, muito feliz. Aliás, mudou muito a minha vida no sentido não só físico, mas de confiança em mim mesma. E eu não tinha essa noção que esta alteração podia ser assim tão grande nesse aspecto. Portanto, foi realmente uma grande mudança e felizmente correu tudo bem. Parece que já foi há imenso tempo, tipo, já nem me lembro do pós-operatório, tipo, nada, não me lembro de nada disso, passou tudo super rápido. Eu também passei muito bem, a verdade é essa, portanto não achei que tivesse sido nada difícil, portanto agora é só usufruir. E pronto, eu tenho aqui algumas questões que algumas pessoas já me tinham feito, até na altura quando partilhei o vídeo e tudo, e as questões são muito parecidas, digamos assim. E a primeira questão que eu colocava, se calhar, é esta. Quem é que pode fazer uma mastopexia? Todas as mulheres podem fazer uma mastopexia ou existem algumas condicionantes, digamos assim? Ok, boa noite a todos. Antes de mais, eu vou tentar responder o melhor possível às perguntas todas que fizerem. Está bem, dentro daquilo que eu sei e que eu consigo explicar.
Quem é que pode fazer uma mastopexia? Pode fazer uma mastopexia quem tem indicação para tal. Ou seja, é aquele tipo de mulher que tem a mama um pouco descaída, então tem excesso de pele, ou que tem a areola e o mamilo um bocadinho mais baixo do que realmente devia ter, e em quem nós podemos fazer um lift da mama. Mastopexia, pexia quer dizer subir, ou seja, dar nova forma à mama quando existe um problema da forma. Podemos fazê-lo sem uso de próteses, ou podemos fazer com a ajuda das próteses. Usamos as próteses em dois grandes tipos de pacientes. Quando queremos usar um aumento, queremos dar mais volume, ou quando achamos que não vamos conseguir aquela forma com um decote suficientemente marcado, ou queremos dar mais forma à mama, que a prótese também ajuda. A prótese não só dá volume, mas dá também um bocadinho de uma forma mais agradável à mama, quando é impossível para nós, vou usar este termo, montar a mama com um resultado que seja satisfatório e que consigamos prever que a longo prazo se mantenha assim. Uhum. Pronto, no meu caso eu fiz uma mastopexia sem próteses. Eu confesso que quando pensei em fazer, quando surgiu essa possibilidade, a minha ideia foi sempre não colocar próteses, pronto. Mas também fui com uma mente aberta no sentido em que se o doutor me dissesse não, eu acho que ficava melhor com próteses, eu tinha seguido esse caminho, pronto. Eu confio muito no trabalho do doutor Nuno, obviamente, e acho que isso é fundamental, é procurarmos realmente uma pessoa que nos transmita muita confiança, e foi logo isso que eu senti quando conheci o doutor Nuno pela primeira vez, que nos transmita muita confiança e na qual nós realmente possamos deixar um bocadinho ao critério do médico, não é? Porque acho que o melhor do que ninguém sabe o que é que será melhor em termos médicos, pelo menos. Nós podemos ter uma percepção visual do que é que gostaríamos, de como é que gostaríamos que ficasse, mas depois existe toda uma componente médica que temos que respeitar, não é? E que às vezes aquilo que nós achamos que é o melhor e que pode funcionar esteticamente melhor, pode realmente não ser assim. Portanto, eu no meu caso não queria mesmo, não queria próteses, porque eu estava satisfeita com as maminhas que tinha, na verdade, não estava satisfeita com o formato, neste caso tinha um excesso de pele muito grande. Pronto, daí ter optado pela mastopexia sem próteses, mas eu acho que o melhor é sempre ir a uma primeira consulta, certo? E ver com o médico qual é que será a melhor solução, porque de mulher para mulher nada é igual, não é? Tudo depende, portanto, nada melhor do que realmente ir a uma primeira consulta, fazer uma avaliação e depois então decidirmos o que é que vamos fazer daqui para a frente, certo? A decisão é conjunta. Eu, enquanto médico, e o Dr. Nuno Maria também, enquanto médico, nós trabalhamos. O nosso objetivo não é impor um tratamento, um resultado à pessoa. O nosso trabalho é informar e vermos em conjunto, com a paciente que temos à frente, como é que vamos conseguir atingir aquele objetivo. Quando me dizem não quero mesmo próteses, pronto, temos que respeitar, podemos explicar vantagens e desvantagens de ter prótese, se conseguimos ou não aquele objetivo, ou o que é que temos que sacrificar dentro do objetivo pretendido, pelo simples facto de não usar uma prótese. Ou até podemos chegar à conclusão contrária e explicar riscos, benefícios, potenciais complicações de utilizar as próteses, e a paciente que está à frente pode realmente ficar informada e decidir o contrário. E dizer, pronto, se é assim, então vamos avançar com uma prótese. Portanto, isto é uma coisa, como gostamos de dizer, negociada. Vamos discutir, vamos conversar. O nosso objetivo não é impor, vamos pôr uma prótese redonda, anatómica ou de X de volume. Temos que nos basear dentro dos nossos limites e que nós consideramos que é esteticamente agradável, que não faz mal à saúde e com toda a segurança que exige um procedimento destes, mas dentro disso tudo pode ser discutido, tudo pode ser, entre aspas, negociado para chegarmos a um bom caminho. Porque senão não vamos ter aqui uma boa relação entre médico e paciente, não vamos chegar a um bom resultado e provavelmente as pessoas não vão ficar satisfeitas se lhes for imposta uma coisa para a qual não estão preparadas ou não querem. A Susana está aqui a perguntar qual seria a desvantagem de não colocar prótese. A desvantagem depende muito do caso. Se pudermos utilizar todo o tecido natural para conseguir um resultado bom, que a paciente pretenda e que consiga esse resultado, manter esse resultado durante muito tempo, seria o ideal. O uso de prótese é sempre utilizado quando não conseguimos atingir esse objetivo. Ou porque não existe volume, ou não conseguimos dar volume à glândula de outra forma, ou quando temos uma forma que não se vai manter no tempo, porque a pele realmente é muito flácida, existe pouca glândula densa na mama que permita mandar uma boa projeção, montar um bom decote e que o resultado dure bastante tempo.
Quando não temos esse, entre aspas, material natural, aí recorremos às próteses, se a paciente quiser, claro, para conseguir dar esse acréscimo, ou de volume, ou de forma, para conseguir um resultado a longo prazo bom e esteticamente agradável. Ok, outra das questões que também me colocaram teve a ver com a anestesia. Eu fiquei umas horas na clínica, nem sequer dormi lá, portanto eu também não tinha muito essa noção, confesso, achei que bom, se calhar vou ter que lá dormir, depois já no outro dia, e não, foi tudo super, super rápido. Fiquei com uma moca descomunal. Tipo, mas já é hábito, porque eu já quando tive os meus filhos foi tipo igual, portanto aquilo bate mesmo ali com força, mas super, super tranquilo, portanto é uma coisa relativamente simples, ficamos a dormir e pronto, certo? É o bicho-papão destes procedimentos, ou de qualquer cirurgia, não é? Para muitos pacientes existe muito receio relativamente à anestesia, o receio de não acordar, o receio de não ter o controle sobre o próprio corpo, alguém está a controlar o que é que vai acontecer, eu estou... ou seja, perco as minhas funções de vigilância e controle do meu próprio corpo e não sei o que é que vai acontecer. É natural que existam esses receios, mas a anestesia é, além de ser uma área da medicina extremamente desenvolvida, é extremamente segura. Não podemos nunca dizer que existe um risco zero, quer seja no procedimento cirúrgico, quer seja no procedimento anestésico. Isto é como ir de carro, não é? Andar de carro nunca tem um risco zero, mas sabemos que em 99,99999% dos casos vai correr bem, as pessoas vão ter um pós-operatório bom. Eu não me lembro, em todas as cirurgias que vi, nos contextos todos, exceto contexto de traumatismo de urgência grave, em que houvesse um problema, complicação anestésica que pusesse em risco uma pessoa. Okay? Um procedimento eletivo, pensado, com tempo, com segurança, especialmente no contexto estético, a maior parte dos pacientes são saudáveis, não têm grandes patologias, o procedimento é muito seguro, especialmente se contarmos com os nossos anestesistas, que são pessoas diferenciadas, credenciadas e com muita experiência. Portanto, não compreendo, mas as pessoas, ainda para mais este tipo de procedimentos que é com sedação, ainda mais fácil é, porque as pessoas acordam e é o nosso trabalho aqui informar, e caso ainda tenham mais dúvidas, podem falar com o anestesista, já aconteceu. Ok, eu não sei se as pessoas têm muita noção, mas antes de irmos efetivamente para o dia da cirurgia, há todo um processo anterior de exames, de, sei lá, eletrocardiogramas, mamografias, exames, análises ao sangue, sei lá, é uma panóplia de coisas, não sei se as pessoas têm noção disto, mas há todo um processo antes de chegarmos ao dia da cirurgia em si, que nos dá também essa segurança. Portanto, ninguém vai fazer uma cirurgia deste género sem antes conhecer isso, o médico ter noção do que é que se passa no nosso corpo. Portanto, acho que é preciso as pessoas também terem essa noção de que, de facto, as coisas estão muito pensadas antes de chegarmos, efetivamente, ao dia D, digamos assim. Há aqui uma menina, a Maria, que pergunta se uma doente com lúpus pode recorrer à cirurgia. Pode. Se tiver a doença controlada, pode. Depende do tipo de medicação e depende se toma imunossupressores ou pesados, depende da gravidade da doença e do tipo de medicação que faz. Mas se tiver a doença controlada e não tiver uma imunossupressão muito grande, o que é dizer imunossupressão? A utilização de medicamentos que atenuam as defesas do organismo, que no caso do lúpus se está a voltar contra a própria pessoa. É uma doença autoimune. O corpo ataca-se a si próprio, reconhece. Os anticorpos do nosso corpo reconhecem antigénios de células que são normais e começam a destruir partes do corpo, ou os vasos, ou as articulações, ou na pele. Caso tenha a doença estabilizada, com uma medicação que não seja extremamente forte, que incorra um maior risco de infecção, pode fazer a cirurgia sem problema. Claro que tem que ser discutido, tem que se falar, muitas vezes temos que falar com o reumatologista que segue, pedir um relatório médico, por exemplo, para saber qual é o curso da doença, se está tudo ok. Para a cirurgia, da parte do lado do especialista que a segue para aquela doença. Muitas vezes nós não temos conhecimento sobre a doença em si, naquela pessoa, sobre alguns medicamentos, e agora há imensos medicamentos inovadores, e é impossível para um médico numa especialidade saber tudo o que se passa nas outras especialidades. Por isso temos que respeitar o espaço de cada um e temos que nos informar, e a pessoa ideal é o médico que segue aquele paciente em específico, pedir um relatório e perguntar: colega, podemos avançar para a cirurgia? É seguro? Falamos com o anestesista, os nossos anestesistas dão sempre a última palavra do ponto de vista médico. Podemos ou não avançar?
e depois, se pudermos, do ponto de vista cirúrgico, anestésia e da especialidade que segue o paciente, vamos a isso. É todo um trabalho de equipa, não é? Não é só, claro, há uma série. Por isso é que eu acho importante explicar isto às pessoas que realmente há todo um processo antes de irmos para a cirurgia. Pronto, que é preciso ter em conta, e se a pessoa não tiver problema nenhum e estiver completamente apta, então os riscos são quase inexistentes. Portanto, eu acho que é muito importante nós também cumprirmos com as indicações médicas e, sobretudo, no pós-operatório. Pronto, agora já vou entrar aqui no pós-operatório, mas eu senti muito isso, cumprindo exatamente as indicações, acho que se faz tudo muito melhor e as coisas correm realmente muito melhor. Eu tinha aqui também outra questão que tem a ver com a amamentação, que eu também acho que é uma questão que as mulheres se preocupam muito, não é? Eu fiz uma mastopexia, eu vou poder amamentar? É uma pergunta muito frequente. Nós sabemos, isto estuda-se em termos estatísticos, em grandes séries, ou seja, isto tem que ser estudos sérios que peguem em muitos casos e que façam uma análise. O que é que acontece, imaginem, 200 mulheres ou 1000 mulheres que fizeram mastopexias e que tentaram amamentar. Isso a comparar com pessoas que não foram submetidas a uma mastopexia. É assim que a ciência funciona. O que as estatísticas e os artigos científicos nos dizem é que qualquer cirurgia mamária pode danificar o parênquima mamária, ou seja, a própria glândula, e diminui a probabilidade de fazer um aleitamento exclusivo materno. Ou seja, diminui a probabilidade de se conseguir amamentar só com o uso do próprio leite um bebê acabado de nascer. Mais facilmente precisa de suplemento. Isto em termos estatísticos. A pessoa individual que temos à frente, nós não conseguimos dizer, olha, a senhora vai conseguir amamentar, ou não, não vai conseguir amamentar. Apenas podemos dar informações neste sentido. Ok. É extremamente importante para a pessoa. E planeia ter filhos em breve, então a nossa posição de bom senso e eticamente correta será dizer, então, se é uma preocupação muito grande para si e é de facto importante amamentar as crianças, isso tem muito valor para si, então mais vale esperar ter os filhos e depois faz uma mastopexia a seguir. Se não for, então podemos avançar com a cirurgia, mas sempre este ponto é sempre muito, muito falado antes e mesmo depois da cirurgia. Pronto, falamos sobre como é que se está a planear, como é que correu, se amamentou, se não amamentou, se está com dificuldade. Claro. Mulheres que nunca tenham tido filhos, que também acontece que também muitas vezes têm que fazer mastopexias, porque a mama muitas vezes congenitamente já é descaída, ou já tem um excesso de pele, ou porque houve um desenvolvimento muito grande da glândula mamária, ou variações de peso corporal e a pele esticou, depois não retraiu e o mamilo fica baixo, ou tem uma forma estranha, ou há uma malformação congénita, como no caso da mama tuberosa, tem uma forma esquisita, chamemos assim. Mulheres que não têm filhos também podem fazer uma mastopexia e têm indicação para tal. Na realidade, se nunca amamentaram, também não sabem se um dia, com ou sem cirurgia, não sabem se conseguirão amamentar. Exato. Nestas pacientes é importante discutir isso. O quão importante é para elas o processo de amamentação no futuro. Não é? Se não forem, muitas vezes, pronto, face à deformidade, chamemos-lhe assim, estética que têm, muitas das vezes as mulheres dizem, pronto, mas eu vou arriscar, pronto, se conseguir amamentar consigo, se não conseguir, não consigo. Há outras formas de fazer o suplemento alimentar da criança. Então, não é? E de estarmos, acima de tudo, bem informadas, não é? Para podermos depois tomar a melhor decisão. É aquilo que eu estava a falar um bocadinho, a decisão é conjunta. Claro, sem dúvida nenhuma, concordo a 100%. Outra das questões que eu tinha aqui tem a ver com a questão da dor. Dói fazer uma mastopexia? Eu vou dizer que eu não me deu nada, nunca tive dor nenhuma, nem durante, nem depois. Isto é genuinamente verdade, não senti um desconforto, mas até era por causa dos drenos, salvo eu, foi durante 2 dias, 2, 3 dias, já não me lembro exatamente, mas dor propriamente dita, eu nunca tive dor nenhuma, portanto, da minha experiência é isso que eu posso dizer. Não sei o que é que o doutor não pode explicar ou pode adicionar mais ao meu comentário, mas pronto, é a minha experiência. A experiência foi ótima, de facto, não teve dor nenhuma. A maior parte das pessoas, de facto, não tem grandes dores. Não dói, não é uma cirurgia mamária, uma regra geral, não provoca grandes dores. Em alguns casos pode provocar mais desconforto e um bocadinho mais de dor,
mas mais, por exemplo, quando a mama é muito pequena e fazemos um aumento mamário em que a pele tem que esticar, ou se a prótese tem que ficar por baixo do músculo, parcialmente, dói sempre mais um bocadinho, mas no caso das mastopexias, regra geral não, porque a pele já esticou, naturalmente já está mais esticada, e a pele da mama em si não é extremamente dolorosa, não há muitas terminações nervosas ali. O que não quer dizer que não existam pessoas que sintam mais dor do que outras. Para isso é que damos medicação. Felizmente, nos dias atuais, as pessoas não têm que sofrer com uma cirurgia. Seja uma cirurgia grande, uma cirurgia média, uma cirurgia pequena. A mastopexia é uma cirurgia bastante indolor, não tem um pós-operatório muito complicado. Mas mesmo uma cirurgia grande não tem que cursar com dores horríveis. Ou dores. Muitas pessoas que vêm fazer, especialmente para cirurgias de lipoaspiração grande, abdominoplastia, fazem muito essa questão, mas as dores são excruciantes, de certeza, vou ficar... E nós dizemos, não, é aquela dor de dorido do pós-operatório, pode sentir-se, mexe-se, toca, mas é uma dor que tem que ser perfeitamente tolerável. Imaginemos de uma escala de 0 a 10, sendo 10 a pior dor possível, temos que andar no máximo, ali num 2, 3, não pode ter mais, porque senão temos que fazer um ajuste da medicação. Felizmente, hoje em dia há muita medicação segura, combinações de medicamentos que podemos fazer. Não precisamos de encharcar uma pessoa de medicamentos, vamos lá ver assim, mas os medicamentos servem para isso, dados de forma segura, tiram a dor e para ter um resultado mais agradável. Mas, respondendo à sua pergunta, não é uma cirurgia que causa muitas dores. Cirurgia da mama, felizmente, que é que fazemos. Eu acho que é uma coisa que também aflige um bocadinho as mulheres, não é? Pronto, a questão de, depois vou ter dores e o que é que posso ou não posso fazer. Pronto, aqui entra toda depois uma nova fase no pós-operatório, que eu, da minha experiência, acho que foi fundamental realmente ter ali alguns dias de descanso a 100%. E no meu caso, por exemplo, que tenho filhos e tenho um filho pequenino, foi muito importante pedir a ajuda de outras pessoas, de outros familiares neste caso, para poderem ficar com o miúdo durante 2, 3 dias, para eu estar efetivamente descansada, sem levantar pesos, sem a preocupação de ter que dar banho aos miúdos, pronto, enfim, eu acho realmente que é importante termos uma boa rede familiar ou não, ou de amigos, que possam dar assistência nestes primeiros dias depois da cirurgia, porque, por exemplo, no meu caso, achei que isso foi fundamental para recuperar tão bem, pronto. Porque eu até confesso que me fazia uma certa impressão eu não poder conduzir se eu estava tão bem. E aquilo, eu pensava, mas porquê? Mas eu estou bem. E depois vocês diziam, não pode esticar o braço, não sei o quê. E eu pensava, mas eu consigo esticar o braço. Pronto, é aquela coisa. Isso... Na fase perigosa da cirurgia, que é... dores não tenho, estou ótimo, posso fazer tudo. Exato. Não mexe, senão depois pode ter complicações. Portanto, eu acho que é importante também as pessoas realmente cumprirem com as indicações e no caso da My Moment e do Dr. Nuno, há sempre um acompanhamento tão próximo. Eu nunca estive sozinha, portanto, havia sempre o número de telefone do Dr. Nuno, da enfermeira Daniela, enfim, sempre pessoas disponíveis. Se houvesse alguma coisa, se eu tivesse alguma dor assim mais estranha ou qualquer coisa, sabia sempre a quem é que poderia recorrer. E isso, obviamente, que dá um grande descanso, não é? E dá-nos um outro tipo de confiança. Mas eu acho que isto tem que ser um trabalho também depois do outro lado, neste caso da paciente, que é cumprir exatamente as orientações que vocês dão, porque senão as coisas podem não resultar assim tão bem. Tinha aqui outra questão que tem a ver também com quanto tempo depois de se fazer uma cirurgia deste género é que nós vamos poder ver os resultados, digamos assim? Porque depois há um período em que o peito fica assim mais inchado, pronto, mais ou menos a partir de quanto tempo é que conseguimos ver já o peito normal, digamos assim? As diferenças vê-se logo na altura, não é? Claro que ainda com uma forma esquisita, especialmente quando fazemos uma técnica de mastopexia com cicatriz vertical, que é aquela com uma incisão à volta da arela e uma incisão vertical para baixo. Foi o que eu fiz, certo? Exatamente. Eu falho os nomes técnicos. Muito em cima e mais apertada em baixo. Parece que fica invertida. Então a forma é estranhíssima, mas nós avisamos logo. Olha, atenção, não vai ficar assim. Daqui a 2 ou 3 semanas já está com uma forma a ir ao normal. Mas temos que avisar, senão as pessoas acham estranho e pensam que vai ficar assim.
Eu diria que ao fim de 2 meses e meio, 3 meses, a mama já tem mais ou menos o aspecto final. Claro que depois vai sofrendo sempre evoluções, até aos 6 meses, um ano, mas já são variações muito tenues. Aos 3 meses, e a Cátia pode falar por si, aos 3 meses já sinto que tem a mama mais ou menos. Sim, 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 nada. Eu, no meu caso, fiz nesse, com essa forma que estava a dizer, portanto, assim em T, não é? Estou a dizer bem. É quando a decisão Exato, pronto. Fiquei com uma cicatriz dos dois lados. A mim era uma coisa, e eu lembro-me perfeitamente do doutor Nuno perguntar isso, se eu estava confortável com essa situação, porque há pessoas que ficar com uma cicatriz está completamente fora de questão. Esse não era o meu caso de todo, não me incomoda minimamente, até porque também há muitos cremes que depois vamos colocando para, enfim, para dissimular mais a cicatriz. E honestamente, não me incomodava muito mais ter o peito tão descaído do que ter as cicatrizes. Mas pronto, eu acho que isto, lá está, é uma escolha depois de cada pessoa, não é? Cada pessoa é que tem que perceber o que é melhor para ela. Mas no meu caso, esta questão das cicatrizes também foi colocada. De facto, não me incomoda minimamente. Acho que nem olho para elas, tipo, vejo só a forma do peito bonita e super perfeitinha, portanto não, não me incomoda minimamente. fazer tipo de cirurgias sem qualquer cicatriz, sem qualquer incisão, seria fenomenal. Mas não é possível. Pelo menos de acordo com a medicina atual. Não é? Se calhar daqui a 100 anos ou 50 anos já se pode fazer tirar pele sem deixar cicatrizes ou tratar as cicatrizes de forma que elas não se vejam. O truque, entre aspas, chamemos assim, a sabedoria da cirurgia plástica é conseguir fazer as incisões de forma que fiquem o mais escondidas possíveis. Normalmente numa zona, no caso da mama, que nunca fiquem na zona do decote, que fiquem em zonas que têm tendência a cicatrizar bem. E a cicatriz vertical, nós sabemos que na maioria das mulheres, com o passar do tempo, se for bem tratada, não houver exposição solar, se não tiver nenhum risco genético acrescido, regra geral, atenua bastante ao longo do tempo. Algumas vezes quase que nem se consegue ver depois a cicatriz vertical. Não quer dizer que seja assim em todas, mas a grande maioria acontece isso. Portanto, as cicatrizes são um mal necessário, chamemos-lhe assim, mas é uma moeda de troca que vale a pena, ou tem de valer a pena, senão Claro. não compensa fazer essa cirurgia, não é? Mas nós temos que explicar quais são as incisões e que elas vão existir. Mas lá está, se a forma compensar as cicatrizes, perfeito. É, por acaso está aqui a Raquel a dizer que uma cicatriz bem tratada, ao fim de uns meses, já quase não se nota. Tenho 5 meses de operado e já praticamente não se nota nada. E eu concordo completamente. Eu aplico ainda todos os dias creme na cicatriz e de facto é verdade. É uma coisa que depois com o tempo nós, pelo menos honestamente, já nem não me lembro que está lá e não me causa qualquer qualquer confusão, mas claro, isto depende. Há três fatores que influenciam muito a cirurgia. O cirurgião, ou o tipo de incisão, não é? Se é um trauma, se é uma cirurgia, que tipo de incisão, tipo de sutura, etc. Essa é a nossa parte. Depois, o cuidado do paciente, não é? Se trata bem de cicatriz, protege do sol, se põe os cremes cicatrizantes corretos, que é de quem está aí desse lado. E depois há um terceiro fator que ninguém controla, que é a genética. Há pessoas que têm problemas genéticos de cicatrização e que vão cicatrizar mal. Nós podemos atuar para cicatrizar o melhor possível. Podemos não conseguir, nesse tipo de alteração genética, conseguir uma cicatriz excelente, mas será sempre melhor do que seria se não fizéssemos nada. Claro, 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 claro. Também acho. Depois de fazermos a cirurgia e passado algum tempo, existe algum risco do peito voltar a descair ou não? Passar dos anos, pode voltar a descair. Claro que esse risco é menor, é um bocadinho menor. Porquê? Porque além de tirarmos esse excesso de pele, também fica com cicatrizes internas, vamos lá dizer. Nós temos que montar a glândula mamária e fica com algumas cicatrizes em localizações em que o tecido cicatricial depois é mais duro, é mais firme. Ou seja, a probabilidade de descair tanto é menor. Mas claro que com o passar dos anos vai voltar a descair ou não, depende do peso, depende das alterações do peso da mama, de alterações do peso do corpo, se faz dietas IAOs, varia muito, se a pele estica, se não estica, se há amamentação, se há gravidez e da própria genética, se a pele tem muita tendência a descair ou não, a esticar ou não. Há mulheres com mastopexia e passado 20 anos está praticamente igual. Ok.
Passados 5 anos já precisam ali de um toquezinho. Mas nunca tão mal, entre aspas, chamemos assim, como no ponto inicial. Exato, exatamente. É sempre a melhorar. Por acaso aqui a Susana está a dizer que fez uma cloide e uma pequena cirurgia. Seria um mau sinal para fazer esta operação? Pergunta ela. O facto de ter feito uma cloide numa outra cirurgia que fez. Isso pode ser indicativo de que poderia eventualmente formar uma cloide caso fizesse uma cirurgia plástica? Cirurgia, uma cicatriz queloide é uma tipo de cicatriz muito específica. É de facto tem uma base genética muito grande. Uma cicatriz queloide é aquele tipo de cicatriz que cresce além da incisão que foi feita. Por exemplo, uma pequena ferida ou uma pequena incisão muito curta e depois tem um aumento de volume que fica muito vermelha, inchada e cresce além da limite da cicatriz original. É raro. Um verdadeiro queloide é raro. E, por exemplo, com uma pequena incisão de 1 centímetro pode-se ficar com um queloide deste tamanho, assim, uma batata, chamemos assim. O que é mais comum são cicatrizes hipertróficas, que são assim vermelhas e duras, mas nota-se qual é que é a incisão original, ou cicatrizes alargadas, em que elas alargam, mas são planas. E tudo isso, o facto de ter uma cicatriz dessas, não quer dizer necessariamente que vai ter. Se for um verdadeiro queloide, ou uma cicatriz hipertrófica muito exuberante, até pode vir a ter uma cicatriz dessas na mama. Mas também pode depender da localização do corpo. Nós sabemos que há zonas do corpo que têm mais propensão a fazer esse tipo de cirurgias, esse tipo de cicatrizes. As cicatrizes na linha média, à frente do externo, nos ombros, face posterior dos ombros, têm muita tendência a fazer cicatrizes queloides ou hipertróficas. E uma cicatriz na mama pode não fazer na mesma pessoa. Okay? Claro. Há sempre um risco. A pessoa sabe que tem sempre um risco acrescido, especialmente se for um queloide, tem um risco verdadeiramente acrescido. Se não for hipertrófica ou alargada, pode não querer dizer nada e pode não querer dizer que venha a ter uma má cicatrização. Uma das questões que me colocaram foi também porque é que eu tinha decidido fazer este tipo de intervenção no verão, ou tipo a começar o verão. Porque de facto depois temos algumas limitações, não devemos apanhar sol, etc. Pronto. Existe assim alguma recomendação para se fazer este tipo de cirurgia no verão ou no inverno? Ou, pronto, depende um bocadinho também de cada pessoa. Da disponibilidade da pessoa, do emprego que tem, da possibilidade, muitas vezes querem juntar férias para fazer a cirurgia porque moram no estrangeiro, ou porque é o período que dá mais jeito, porque as crianças não estão na escola e conseguem ir para a casa dos avós. Aqui depende mais da logística familiar e do paciente em si do que da altura do ano, porque não há nenhum inconveniente em fazer no verão, no inverno, na primavera. Pronto, por exemplo, fiz, não é? Logo no início do verão e depois fui de férias lindamente, espetacular. Já pode ir com os devidos cuidados, proteger muito bem do sol, protetor solar 50. Sim. Tenho aqui outra pergunta. Desde a primeira consulta até à cirurgia, quanto tempo demorou? Isso depois depende do tempo que levamos também a fazer todos aqueles exames, não é? Não, pois, normalmente não é de um dia para o outro, não é? Isso é difícil vir uma consulta uma segunda-feira e ser operado à terça. Embora haja pessoas que quando chegam à consulta acreditam que pode ser assim. Às vezes de uma semana para a outra conseguimos, se não houver nenhum exame assim de especial. E principalmente se tivermos disponibilidade de sala operatória, que é o mais difícil. Mas uma cirurgia simples que se consegue encaixar, ou porque houve uma vaga, ou porque alguém não tem o exame pronto e conseguimos encaixá-lo ao início da manhã, ao fim do dia, às vezes conseguimos de uma semana para outra. É o tempo de fazer os exames pré-operatórios, verificar se está tudo bem e avançar. Ok. Doutor Nuno, não sei se há assim alguma coisa que me tenha escapado, que queira mencionar. Eu tentei pegar aqui por as questões que me tinham feito, mas pode-me ter falhado aqui alguma coisa importante que queira partilhar. Não sei. As perguntas mais para o início sobre valores. Não me cabe a mim falar sobre a parte, naturalmente, de valores e preços, porque isso nem sequer sou eu que faço essa parte, felizmente. Acho que não é um trabalho médico, chamemos assim. Gostamos de manter as coisas separadas. Uma coisa é o trabalho clínico e outra coisa é a parte da orçamentação, porque para não haver influência de uma coisa na outra. Claro. Melhor é my moment, não é?
Nós temos um departamento que trabalha exclusivamente a parte dos orçamentos e normalmente as pessoas vêm à consulta, falam connosco, falam com os médicos, chegamos a um plano, delineamos, pedimos exames pré-operatórios e depois tem uma reunião separada com a parte da gestão da clínica, onde se fala nos orçamentos, disponibilidade de agenda, etc. Porque assim temos dois campos completamente separados e é bom também para o próprio paciente sentir que não, uma coisa não implica na outra. Então, são dois Claro. campos. Então, porque há mulheres que também, para além, por exemplo, de quererem fazer uma intervenção na mama, podem também querer fazer outra intervenção no corpo, tipo uma abdominoplastia, por exemplo. Portanto, isso tudo aí, tudo influencia depois no... Tudo. É muito frequente fazerem-se as cirurgias em combinações, nos mummy makeovers, porque a alteração da mama, por exemplo, após ter filhos, normalmente está associada a alterações do abdômen, a adiposidade, pequenos depósitos de gordura nas ancas, na barriga, nas costas, e às vezes conseguimos combinar tudo numa cirurgia, num só ato, as pessoas conseguem resolver muitos dos problemas. Claro, e já agora aproveito para perguntar, em termos de, por exemplo, de anestesia, é exatamente a mesma coisa? Ou seja, vamos supor, eu que estava ali deitada, pronta para fazer a mesopexia, no mesmo dia, na mesma altura, se eu quisesse, podia ter feito uma operação, por exemplo, ao abdômen? Pode fazer, naturalmente que sim. Tínhamos que ter falado isso antes, Claro, tínhamos que sim, estudar. sim. Estou a dizer, pronto, no mesmo dia é possível fazer essas duas intervenções, sem qualquer... Aspiração, abdominoplastia, mastopexia, mamoplastia de redução, enxerto de gordura, tirar a gordura de um sítio para pôr no outro. Conseguimos fazer. Normalmente, cirurgias combinadas, que exigem uma grande parte do corpo, requerem pelo menos uma noite de treinamento e o procedimento é com uma anestesia geral. Ok. São cirurgias mais prolongadas, o anestesista tem muito melhor controle em pacientes que temos de virar a barriga para baixo, virar a barriga para cima, durante um grande período de tempo. Várias áreas do corpo a serem intervencionadas, o anestesista tem muito mais controle com uma anestesia geral. Portanto, nesse tipo de procedimentos, anestesia geral. Acorda, está um dia na clínica e no dia seguinte pode ir embora. Boa, boa. Entretanto, eu estava aqui a ver algumas das questões logo de início pronto, que me passaram e se calhar vamos retomar aqui algumas questões. A Hermínia, por exemplo, diz assim: boa noite, fiz uma redução mamária há 20 anos. Poderia agora fazer esta cirurgia? Pode, sim. É muito frequente fazerem mulheres que fazem uma cirurgia mamária de aumento, de redução, e passado anos querem refazer a cirurgia, vamos lá chamar assim, ou dar um jeitinho, ou refazer totalmente, por exemplo, tirar prótese e fazer uma mastopexia sem próteses, porque têm prótese há muito tempo e já não estão confortáveis com o volume e pronto, decidem tirar prótese e querem fazer uma mastopexia, dar um jeito só com o próprio tecido. E nós podemos fazer isso tudo. É preciso passar algum tempo para que as incisões ganhem, nas cicatrizes de incisão, ganhem novos vasos e possamos fazer isto numa cirurgia de uma maneira segura. Portanto, eu diria que com 20 anos estamos mais do que à vontade para voltar a mexer na mama. Passado um ano já é relativamente seguro fazer uma cirurgia dessas. Ok, já que falámos aqui em anos e idades, há alguma idade, alguma altura ideal para este tipo de cirurgia? Há de haver pelo menos uma idade a partir da qual é possível e uma idade em que, não é? Não sei. A idade adulta, suponho eu, não sei, não. Pode fazer em qualquer idade, tirando na infância, não é? A partir do momento em que o crescimento mamário está estabilizado, pode-se fazer uma cirurgia mamária de correção. Até por vezes nós fazemos mamoplastias de redução ou mastopexias, no caso de malformações congénitas, em menores de idade, normalmente 17, 18 anos. O crescimento mamário está estabilizado há 1 ano ou 2 anos e, de facto, ou há uma simetria muito grande, ou há uma deformidade, e podemos fazer esse tipo de cirurgia, naturalmente, com consentimento na presença dos pais, consentimento informado, devidamente feito. Mas a idade mais normal para se fazer este tipo de cirurgias é depois de ter filhos. É quando a mama já sofreu a maior parte das alterações, já não vai ter aquela influência sobre a amamentação. Normalmente à volta dos 35, aos 45, 50 faz. Mas é uma cirurgia que nós fazemos até aos 80 anos. Portanto, tanto 85 não. Se a pessoa quiser, for seguro do ponto de vista cirúrgico e anestésico, a idade não é uma contraindicação para fazer uma cirurgia destas. Ok, bem. Posso aproveitar aqui para responder aqui uma pergunta que me foi feita, que acho curioso, porque realmente às vezes há um bocadinho a ideia de que sem próteses
pode não ficar tão bem, pode não ficar tão bonito, não sei. E há aqui uma pergunta que diz, Kátia, mesmo sem próteses, ficou com a sensação de ter um peito novo, mais sexy? Acho engraçada a pergunta, porque percebo a pergunta que acho que há um bocadinho essa ideia, não é? Tipo, então, mas se não pôs prótese vai ficar igual, não é? Tipo, bom, é assim, no meu caso, o que eu posso dizer é que para já, quando olho até para, tipo, ninguém diz que eu não tenho próteses. Não sei se me estou a fazer entender. Ficou tão bonito e tão perfeitinho, tão natural, que, aliás, sei lá, já tenho comentado em casa e tudo com o meu marido, tipo, nem parecem reais. Portanto, realmente ficou, acho que quando bem feito, e aí só posso agradecer à equipa do Dr. Nuno, de facto é possível ficar com um peito bonito, com um peito, se quiserem, sem recorrer efetivamente às próteses. O que não quer dizer que, no caso em concreto, as próteses não funcionem melhor, não é? Tudo depende da pessoa. Depende de caso para caso, depende de pessoa para pessoa, depende do objetivo da própria pessoa. Não é? Mesmo que a Cátia queria ter um volume maior ou queria um decote Claro. muito redondo, muito marcado, e teríamos de recorrer a uma prótese. No seu caso, como queria um aspecto completamente natural, com uma forma bonita, e não queria um aumento de volume, acho que foi a solução perfeita. Perfeita. É para os dois. Só nós. Exato. Bom, eu, da minha parte, realmente estou realmente muito, muito feliz com o resultado e é curioso até, eu até cheguei a falar disso num dos posts que partilhei, a dizer que numa fotografia que tinha colocado, uma amiga minha mandou uma mensagem. Por acaso não sei se ela está aqui agora a ver isto, mas ela mandou uma mensagem e eu achei graça porque ela dizia: olha, eu acho que tu transmites outra coisa nas fotos agora, desde que fizeste a cirurgia. Não sei, estás diferente, transmites outra segurança. Vejo isso, senti nas fotografias. E eu, a sério, nunca não me tinha percebido disso, mas depois até fui ver e de facto percebi realmente que há ali um outro nível de confiança, ok, sinto-me muito melhor no meu corpo agora, pronto. E de facto essa foi a grande mudança e faria tudo novamente. Que a cirurgia estética tem nas pessoas e que é muito desconhecido. As pessoas, na generalidade, cirurgia estética associa-se a algo supérfluo, algo pronto, que se faz ou por vaidade ou por, não sei, por alguma coisa que não é estritamente necessária, porque de facto não estamos aqui a curar uma doença, a maior parte dos casos não estamos a curar uma doença, não estamos a salvar uma vida. Uhum. Mas o impacto que isto tem, que este tipo de cirurgias tem na pessoa, no seu dia a dia, na sua autoestima e na forma como vive, pode ser mesmo o que nós chamamos de um game changer, um life-changing moment, pode mudar o curso de uma vida. E às vezes são cirurgias muito simples, um aumento mamário, uma mastopexia sem prótese, e é uma questão de autoestima, é algo muito interior, muito recôndito, muito subconsciente, está ali preso e que está... Muitas vezes são coisas já muito antigas e que aquela pequena mágoa que uma pessoa tem com o seu próprio corpo. E de facto nós somos alma, não é? Nós não somos só a alma, somos feitos também de um corpo. E se o corpo se está a influenciar o nosso estado de espírito, mesmo que seja lá escondido, e se temos forma de o alterar de uma forma simples, isso pode ter um impacto incrível. Mais até do que eu alguma vez pensava. Quando comecei o meu trajeto na cirurgia plástica, comecei muito mais ligado à cirurgia reconstrutiva, como é normal no interno de formação. Fazemos muita cirurgia reconstrutiva. Só mais tarde comecei a aproximar mais da parte estética. E a realidade é que o sentimento de recompensa que nós vamos ver enquanto para o paciente do ato que nós fazemos e para nós enquanto médico ver o sorriso, ver o impacto que temos para lá é equivalente, se não for maior até na cirurgia estética. Ou seja, fazemos às vezes cirurgias muito grandes de reimplantes, de cirurgias que nós vamos dar uma função que foi perdida, ou até curar, no caso de tumores, mas muitas vezes o sentimento de ganho para a pessoa é menor do que com um procedimento de cirurgia estética, ou grande ou pequeno, mas pode ser menor. E isso é algo que para nós é muito difícil de explicar, até tenho dificuldade de explicar isso na minha própria família, não é? A importância de fazer uma boa cirurgia estética com qualidade, com segurança, e consigamos mudar isso, porque de facto nós mudamos o curso da vida das pessoas. É verdade.
É Mas verdade. próprio desconfiava disso no início, não é? Só consigo dizer isso pela minha experiência pessoal, pela nossa experiência. Nós falamos disso muitas vezes. O impacto que temos, nós temos às vezes pessoas que choram de alegria aqui na consulta. Isso é muito recompensador. Sim, Portanto, eu concordo que algumas vezes este tipo de procedimentos são um bocadinho negligenciados ou são um bocadinho, lá está, ligados a uma questão meramente estética, mas de facto é muito mais do que isso. E não querendo fazer aqui uma comparação, porque são áreas diferentes, mas eu, por exemplo, eu recordo-me quando comecei a fazer consultoria de imagem, o que eu fazia era dar dicas às pessoas de como é que podiam combinar as peças que tinham em casa, uma coisa tão simples que mudava literalmente a vida das pessoas. O facto de eu as ajudar a vestir, porque para elas aquilo era horrível, não faziam a menor ideia do que como é que tinham que ir para uma reunião de trabalho ou como é que tinham que ir para uma entrevista de emprego. E aquilo, uma coisa tão simples que era ajudar as pessoas a conjugar as peças que já tinham no seu roupeiro, aquilo efetivamente mudava a vida das pessoas. Era uma coisa tão simples. E às vezes, tal como estas questões da estética, a moda também às vezes é vista um bocadinho dessa maneira, não é? É só uma roupa, são só umas calças, são só uma camisa. Mas o que é facto é que para muitas pessoas é muito mais do que isso. E ver realmente a felicidade das pessoas depois com o resultado final é muito compensador. E eu lembro-me na altura quando via as pessoas super felizes porque se olhavam no espelho e tipo, esta camisa já não vesti isto há 10 anos e sinto-me tão bonita. Tipo, portanto, imagino que, não é? O que é quando efetivamente mudamos algo no nosso corpo, que estamos desconfortáveis, portanto, realmente a Raquel também diz aqui, é muito mais do que de estética, e é verdade, ela diz, falo por mim e eu confirmo também, é muito mais do que realmente o aspecto estético e o físico, vai muito além, muito além disso. coisas muitas vezes mais interiores, não é? Com autoconfiança, autoestima, a sensação de feminilidade, masculinidade no caso dos homens, de sexualidade, de vida íntima, de impacto social, de postura, tudo muda, não é? Só porque uma pequena coisa pode ter um impacto muito grande, Exatamente. certo, o procedimento certo, no momento certo, pode ter um impacto enorme. É verdade. Bom, nós já estamos aqui na conversa, daqui a pouco há uma hora. Esta conversa foi muito boa, mas eu não sei se o doutor não quer acrescentar alguma coisa. Ou... Gostei muito deste bocadinho. Sempre que tiverem dúvidas ou alguma questão, são sempre bem-vindos a vir à Clínica My Moment. Estamos cá para os receber. Kátia, obrigadíssimo por esta. Obrigada, obrigada por ter aqui esclarecido aqui estas as dúvidas. Eu acho que é muito importante desmistificar tudo isto que tem a ver com a cirurgia plástica, seja mastopexia, seja outro procedimento. E no fundo também queria passar aqui o meu testemunho completamente honesto e transparente, porque de facto foi muito bom foi muito bom para mim. Sinto-me realmente, não é uma nova pessoa, mas sinto-me com outra confiança e não tinha essa expectativa. Achei que seria muito menos do que isso, e portanto, ainda bem que o fiz. E pronto, e acho que não tem que haver medos para irmos para este tipo de cirurgia, acho que tem que haver informação e tem que haver confiança nos médicos com quem estamos e tudo vai correr bem. E se tiver perguntas depois de outros procedimentos, um dia podemos fazer outra sessão. Exato, pronto, tocámos aqui um bocadinho na mastopexia, porque pronto, foi a experiência que eu tive, mas isto é um mundo de coisas e de procedimentos, portanto, claro que sim, acho que podemos depois aqui desenvolver e ir por outros caminhos e por outros procedimentos, sem dúvida. Muito bem. Boa noite a todos, então. Obrigada, Obrigado, doutor. Boa noite. Kátia. Beijinho. Até breve. Obrigada. Um beijo a todas. Obrigada por terem estado desse lado também. E pelas vossas questões, óbvio. Obrigada. Beijinhos.